Homem do Norte é muita coisa, visceral, contemplativo, brutal, místico. É muito mais do que um filme, é uma experiência. Robert Eggers tá de parabéns. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Uribarne, você está no Filodoxia para a crítica sem spoiler de O Homem do Norte. Simbora! My kingdom was stolen from me. My heart knows only revenge. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o desejo de vingança ou o esquecimento tome conta de nós, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito, e se você estiver assistindo essa prévia lá, aqui pelo Instagram, não esquece de passar no canal que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica não contém spoiler. Simbora! Robert fucking Eggers. A gente só coloca a carinha dele aqui. O trabalho de Robert Eggers é o que diferencia, digamos assim, os homens dos meninos, né? É o que já credencia você chamar ele não só de diretor, mas de cineasta. Você vê no seu terceiro filme, que aqui é O Homem do Norte, que ele tem uma visão de mundo muito baseada na ideia de 2 correntes ou 2 disciplinas que eu gosto muito, que são a historiografia e a antropologia, e um pouco de psicologia e psicanálise. O Robert Eggers tem uma obsessão meticulosa com a questão historiográfica e com a questão antropológica. E você vê presente nos seus filmes como A Bruxa, O Farol. Aliás, O Farol tem crítica aqui no canal, dá uma olhada, dá uma clicada aqui no card, uma crítica ótima. A Bruxa acabei não fazendo, mas O Farol tem aqui no canal. Ele trata de noções como, por exemplo, sexualidade, a influência do meio no sujeito, o que é consciência individual, o que é consciência coletiva, a importância dos mitos, contos e narrativas na construção de uma civilização de uma humanidade. Ele tem um tema, né? Você vê que ele tem um tema desde A Bruxa, passando pelo Farol, chegando até aqui no Homem do Norte. É muito cara ao Robert Eggers a questão do mítico, do mito, do fantástico e das questões de inconsciente coletivo e da construção de uma certa psique, individualidade, coletividade a partir dessas narrativas coletivas, dessas narrativas que passam por religião, sociologia, antropologia. Então, assim, ele tem um fio condutor muito bom que, mais uma vez, Robert Eggers consegue trazer muito bem aqui em O Homem do Norte. É um filme excelente, já digo logo de antemão, e também aviso, como falei no início, que no final, quando eu for comentar o terceiro ato, sobretudo o personagem da Nicole Kidman, a Rainha Groom, eu vou comentar um pouquinho de spoiler, mas aí eu aviso, beleza? Falar das questões técnicas de figurino, roteiro, maquiagem, direção de arte, cinematografia, meu Deus do céu, que cinematografia linda, a batalha final, aquele contraluz, nossa, que coisa linda, é covardia, é quase que falar no lugar comum, então eu já vou chamar logo um... Momento filosófico. Pois é, nesse momento filosófico eu poderia chamar vários autores e autoras, mas eu vou focar aqui em 2. Vou focar aqui em Carl Gustav Jung, sim, Jung, para tratar dessa ideia de inconsciente coletivo, inconsciente individual, que é muito trabalhada nas obras de Robert Eggers, né? Porque assim, o nome do filme já diz muito do que ele quer falar, do que ele quer dizer. Não é Hamlet, né? É o Homem do Norte. Então é a construção de certa masculinidade, é a construção de certo ser e estar no mundo, e o Jung ajuda a gente a pensar essa ideia de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, segundo Jung, resumindo, basicamente, ele não passa pelo inconsciente de um sujeito, né? Ele nunca passou por ali esse inconsciente coletivo, ele está dado, ele antecede o indivíduo inconsciente coletivo, e o inconsciente coletivo trabalha com a noção de arquétipos, enquanto o inconsciente individual trabalha com a noção de traumas, com aquilo que foi esquecido, com aquilo que já esteve no inconsciente, mas ninguém melhor para falar pra gente essa diferença entre inconsciente individual e coletivo do que o próprio Jung. Dá uma olhada nesse trecho. Em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, Carl Jung nos diz: enquanto o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e, no entanto, desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e, portanto, não foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência apenas à hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de
arquétipos. Então, assim, isso aparece muito aqui em O Homem do Norte, né? Você tem uma mistura muito interessante entre o místico, o mítico, o religioso, o conto, a narrativa, tudo misturado e tudo mesclado numa ideia de predestinação ou de destino que acompanha Hamlet nessa que vai depois se tornar a jornada clássica do herói, né? De abandonar a casa, recusar a jornada, voltar à jornada, vai se tornar esse monomito, né? Que a gente já viu tantas vezes em Star Wars e tantas outras histórias, assim como Hamlet, a gente já viu em Rei Leão e tantas outras histórias, mas o Jung ajuda a gente a pensar como Hamlet, ele de alguma forma, ele participa, e não é vítima na verdade, né? Mas ele é moldado também por esse inconsciente coletivo da cultura viking, da cultura nórdica, que entende o ser homem, o estar no mundo como príncipe, como esse príncipe homem, essa ideia de vingança, essa ideia de masculinidade que perpassa ele, atravessa ele para além dele. E outro autor que eu gostaria de chamar aqui para fechar esse momento filosófico seria Max Weber. Sim, Max Weber. Max Weber tem um conceito muito interessante que eu sempre que vejo filmes muito focados numa tradição mítica e mística, que é o conceito ou entendimento de desencantamento do mundo. Max Weber vai falar que a partir da primeira, segunda revolução industrial e por diante, né, e aí por diante, há uma crescente racionalização do mundo e das coisas. A noção de política, de leis e burocracia começa a surgir, ciência também, e há um desencantamento do mundo, né? Você vai abandonando a figura do profeta, a figura do xamã, as figuras oníricas e de visão, as bruxas. Isso vai perdendo impacto e influência no mundo, na construção individual e coletiva das sociedades, e vai começando a haver uma racionalização, uma burocratização. O cientificismo vai tomando parte do mundo, e Max Weber ajuda a gente a pensar essa noção, né? Num período de, sei lá, Jesus Cristo, o período viking, dos deuses gregos, deuses nórdicos, a cultura taoísta, havia uma espécie de mística no mundo o tempo inteiro. A gente vivia envolvido entre deuses, monstros, divindades, deidades, e com o passar dos anos isso vai se arrefecendo e diminuindo, e há o que o Weber, portanto, fala de desencantamento do mundo, que me chamou muita atenção nesse filme, me lembrou muito, né? Como o nosso mundo sofre de um desencantamento. E eventualmente a gente vai procurar esse encantamento em outras figuras, como políticos, como celebridades e tudo mais, de criar essa ideia mística e mágica pra gente seguir e tudo mais. Mas enfim, isso é um outro assunto. Bora lá voltar pra crítica. Bom, enfim, pra fechar, Homem do Norte é um desbunde, é uma excelente experiência cinematográfica, não é tanto um filme. E assim, aí pra falar das coisas boas, né, tudo aquilo que eu disse anteriormente, direção de arte, fotografia. Ele só coloca aqui o nome do diretor de fotografia, por favor. A direção de fotografia é maravilhosa e o Robert Eggers sabe muito bem trabalhar com contraluz e o alto contraste. Tem cenas lindas, geralmente com um sépia ou um fogo, uma fogueira no fundo, no plano de fundo, e o personagem entra perfeitamente na silhueta. É lindo de se ver, é bonito, você sente uma experiência cinematográfica muito forte com a música, com a direção de arte, com a cenografia, com a fotografia, enfim, tecnicamente é um filme perfeito. Tenho que chamar atenção aqui para algumas coisas que, não sei, me incomodaram um pouco. Primeiro, que aí eu acho que muitos desses problemas não são do Robert Eggers enquanto cineasta, enquanto criador, mas sim a questão de produção. Ele teve, salvo engano, editor, me corrija se eu estiver errado, ele teve um orçamento ali na casa de 7 a 11 milhões para fazer o Farol. E agora ele teve quase 90 milhões para fazer esse Homem do Norte, então é claro que o dedo do estúdio ficou forte. Então, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, eu gostaria muito que o Robert Eggers tivesse feito, e eu acho que ele também gostaria de ter feito, coisa que o Mel Gibson fez em 2 filmes, né? O Apocalipse e também a Paixão de Cristo, ou seja, a falar e fazer o filme na linguagem original, né? A linguagem dos povos incas mais astecas, no Apocalipto, se eu não me engano, e também em hebraico, né? Na casa da Paixão de Cristo, acho que dá uma imersão maior, mas aqui teve que se submeter à acessibilidade do inglês e um sotaque às vezes meio estranho. Outra coisa que eu não gostei tanto foi o tratamento do feminino no filme. É tudo bem que a gente está num contexto ali do século 9, 10 e tal, que há um patriarcado, um machismo muito forte, mas eu não sei, teve uma outra questão ali do feminino que eu falo no final que me incomodou um pouco, né? E uma outra coisa, já que ele busca uma excelência, né, na representação historiográfica, eu achei em alguns momentos ou em alguns aspectos o filme muito limpo. E aí eu cito 3 exemplos específicos: cabelo, dente
e pele. Tinha momentos de cabelo, dente e pele em que eu queria ver mais sujeira, eu queria ver mais podridão, eu queria ver mais cárie, eu queria ver mais, sei lá, uma gengivite, eu não sei. E em alguns momentos ficou muito limpo, cabelo, pele e dente. Eu acho que poderia ter sujado um pouco mais, mas enfim, é um filme excelente que tem só essas pequenas questões, mas que não comprometem em nada a trama. Agora vamos falar um pouquinho de spoiler desse final. Então, se você não viu O Homem do Norte, muito obrigado aí pela sua presença e volta daqui a pouco, dá uma olhada aqui na timeline para ver a nota, beleza? Bom, falando aí de spoiler, são só dois, na verdade, né? Primeiro eu queria tratar da questão do masculino, que é muito bem trabalhada aqui. Eu acho que o Robert Eggers tem uma visão dessa masculinidade, né? Desse machismo, desse patriarcado, dessa vivência pela violência ser algo negativo. Ninguém sobrevive, ninguém se dá bem no final, né? Nem o tio, nem o sobrinho, nem o vingado, nem o vingador, digamos assim. Todos morrem, todos padecem por essa masculinidade viril e de alguma forma tóxica, entre aspas, né? Outra questão que envolve masculinidade é a questão, né, do filho Tori, que é o filho mais velho ali. Claramente, né, ele é gay, claramente ele tem ali nos seus amigos uma relação homoafetiva. O Hamlet mata eles e faz lá aquela figura do cavalo, bem bizarra e tudo mais, mas é interessante ver ele tentando dar um soquinho no Hamlet no início e se mostrar masculino, se mostrar viril, se mostrar forte pro pai. Como o filme, de alguma forma, trabalha essa necessidade do masculino, dessa masculinidade viril, se colocar para ser rei, etc. E ao mesmo tempo trabalhar essa noção dessa homossexualidade nessa figura desse personagem específico. Eu achei interessante não fazer alarde, mas esse tema tá lá. Uma questão que eu falei anteriormente que me incomodou do feminino, né, é que você tem uma dicotomia ali entre o personagem da Olga, que é a cuidadora, né, a mãe terra, digamos assim, que cuida ali do Hamlet, que é a personagem da Anya Taylor-Joy, e você tem aqui a personagem da Nicole Kidman, que é a rainha Gudrun, que o termo, salvo engano, a origem do termo Gudrun é a devoradora. Ela é aquela que toma conta de tudo, é aquela que devora a tudo e a todos, né? Eu não sei, fiquei meio dúbio com o que eu achei do tratamento dessa personagem. Você pode entender de dois jeitos. Um jeito, ela é a manipuladora, ela é a Eva, ela é a que leva o homem à ruína, é a que traz a tragédia para o mundo numa visão judaico-cristã, então a mulher como aquela que causa o mal no mundo. Numa outra visão, ela é aquela que sobrevive, se impõe a sua vontade de poder, a sua vontade de potência e consegue sobreviver a um estupro, a um abuso e criar uma realidade para si de modo forte, autônomo e autêntico. Eu não sei o que bem o filme quis colocar ali naquele final, fiquei em dúvida. Coloca aí nos comentários o que você achou. Você viu uma certa vilanização da mulher ou você viu essa rainha Gudrun como alguém que se emancipou e se libertou da violência e tudo mais? Fiquei um pouco na dúvida sobre isso. Homem do Norte é um filme fabuloso, uma experiência cinematográfica que deve ser vista e apreciada na melhor sala de cinema possível. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Homem do Norte é nota 9. Não é o melhor filme de Robert Eggers, eu ainda considero A Bruxa e O Farol filmes melhores, mais bem acabados e mais autorais, mas é um filme excelente, uma experiência cinematográfica única que deve sim ser apreciada nos cinemas. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!